Aula 11A, slide 3. Continuamos aqui trabalhando com o sensor de pressão, o sensor capacitivo, tá? Na figura 11A8, nós temos aí um diagrama de blocos do transmissor. Como eu já disse antes, né, esses transmissores hoje, eles têm tudo junto, né? O conjunto, o sensor, junto com a parte do processador e a saída, né? Então, ele tem processamento dentro do transmissor, tá? Então, vocês estão vendo aí na parte central da figura, unidade de processamento, né? Que é a função de controle. Ele não tem a função de controlar o sistema, né? Então, ele não olha, por exemplo, se tem uma pressão, se pede uma pressão de 10 bar, tiver 4, ele vai tentar corrigir essa pressão. Não é isso que ele faz. O processamento aí é com o objetivo de liberar o sinal linearizado, que nós vamos ver, né, daqui a pouco, né, trabalhar com esse sinal para liberar esse sinal já processado para o usuário, tá? Como eu disse para vocês, no passado isso era vendido tudo separado, né? Aí o sensor não batia com o CLP, né? Então, aí ficava aquela briga, né? O problema está no CLP, não está no transmissor, né? O problema está no transmissor, não, o problema está no sensor. Então, eles acabaram com isso, juntaram tudo numa coisa só, o sinal vocês estão vendo do lado direito aí, de 4 a 20 mA, já sai prontinho, né? Linearizado, bonitinho, tá? Bom, então, do lado esquerdo aí da figura, vocês têm um sensor de pressão, o pH é o lado de alto, o PL é o lado de baixo, e esse circuito, esse capacitor é ligado ao circuito oscilador, provavelmente um circuito tanque, que é a frequência proporcional à capacitância. Então, você varia o capacitor, varia a frequência de oscilação, ele capta essa frequência de oscilação e passa para o processamento. O sensor de temperatura aí, ele está embutido dentro do sensor de pressão. E essa temperatura ela vem com o objetivo de fazer compensações em temperatura, porque a temperatura altera os valores, né? Tanto de pressão quanto dos próprios componentes. E ele faz uma compensação dessa temperatura. É isso, é essa a função dele, tá? Ele não tem função de medir a temperatura e você ler essa temperatura. Não, é compensar para você ter uma leitura precisa da pressão, tá? Na parte de baixo é uma EEPROM. EEPROM é uma memória ROM, né? Uma memória que você grava e ela não apaga. Provavelmente eles coloquem aí o programa, né, que vai ser usado na unidade de processamento. O codificador do indicador, esse é o indicador digital para mostrar para o usuário qual que é a pressão que ele está medindo. E o condicionador de sinal, que ele vai mandar esse sinal, que dá pressão, com 4 a 20 mA. A maioria dos transmissores hoje, que vai ligado a Fieldbus, pessoal, ele tem essa saída como uma saída digital. Aí nós colocamos que a variação é na ordem de picofarad. Pessoal, a capacitância disso é muito pequena. Pico significa 10 a menos 12. Então, a capacitância é muito pequena. Mas não é só dessas células capacitivas, não, tá? A eletrônica trabalha muito bem com capacitores dessa ordem aí. E qual que é a vantagem de você ter esses capacitores pequenos? Que são valores pequenos que ele vai trabalhar, isso não é uma vantagem, mas a vantagem é de você trabalhar com capacitores pequenos mesmo, né? Isso significa que o tamanho físico é pequeno, embora essa célula capacitiva ela não é pequena, tá? Ela deve ter aí uns 5 centímetros de diâmetro, então ela não é uma coisa muito pequena. Dependendo da tubulação, você tem até problema para encaixar essa célula de pressão, tá? Algumas encaixadas de forma externa, né? Então você faz uma derivação da sua linha para saber qual é a pressão. Essas ainda é mais tranquila, tá? Os transmissores de pressão podem ser usados para medir pressão absoluta, diferencial e atmosférica, tá? Absoluta, ele tem 2 entradas.
nós vamos ver no próximo slide. Ele tem duas entradas, e uma entrada pode ser colocada no vácuo, ou então deixada em aberta para fazer atmosférica, né? Ou colocar uma segunda pressão para medir diferencial. Então ele tem sempre duas entradas.